Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós na noite de hoje, nos abençoando. Que a equipe espiritual dessa casa de caridade possa nos assistir. Os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que nos é concedida para servir. Crise existencial e espiritismo. Nós vivemos em um mundo ainda de prova e de expiações. Por ser um mundo ainda de prova e de expiações, nós, espíritos encarnados, ainda estamos passando por grande turbulência e ainda não compreendemos na realidade a razão da nossa existência. Por esses motivos, nós entramos em crise conosco mesmo. E nessas crises existenciais, durante as nossas reencarnações, ela nos serve de grande aprendizado na nossa caminhada evolutiva. A crise existencial é um momento de profunda reflexão sobre o sentido da vida, nossas escolhas e nosso propósito. Tudo existe um propósito. E essas escolhas nós vamos fazendo no transcorrer da nossa caminhada. Todos os dias, todos os momentos, nós estamos fazendo a nossa escolha, porque somos espíritos que temos o nosso livre-arbítrio. Deus nos concede esse direito, essa liberdade de busca, por isso estamos sempre escolhendo, né? E com essa escolha existe o propósito do porquê que eu escolhi determinadas coisas. Qual o propósito? Qual o objetivo? O Espiritismo oferece uma visão consoladora e esclarecedora sobre essas questões, ajudando-nos a encontrar resposta e caminhos para superar esses desafios. Se fez necessário que a humanidade evoluísse a tal ponto no campo intelectual para que esse Consolador prometido pelo próprio Cristo viesse até nós para nos trazer tudo aquilo como ele disse: enviarei, rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador que vai esclarecer tudo o que eu tenho dito e muito mais. Mas se fez necessário a evolução da humanidade a tal ponto para que hoje está em nossas mãos o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é uma ciência, filosofia com consequências religiosas. Então, por isso, por ela ser uma ciência no campo filosófico, aonde nós vamos fazer a nossa escolha, mas com raciocínio lógico, uma consciência daquilo que nós vamos imprimir. Só que na maioria das vezes, por falta da nossa invigilância e nós mesmos nos atropelamos com as nossas escolhas e fizemos escolhas erradas, né? E aí vem os nossos conflitos. Uma crise existencial ocorre quando questionamos o propósito
e o significado da nossa existência. Ora, quando nós questionamos um propósito, qual o objetivo? Aquela colocação, né? De onde vim, o que faço aqui, qual a razão da minha existência e para onde eu vou. Então, esse questionamento que nós temos e devemos de fazer conosco mesmo diariamente é de profunda importância para nós ir ao encontro de nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo na atualidade? Para tomar rumos e nos trazer felicidade. Porque muitas vezes o indivíduo quer que o outro é que me faça feliz, né? Eu só vou ser feliz quando alguém me fizer feliz. Quando o meu filho deixar de complicar, de ser travesso, de fazer as coisas erradas, o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu colega, o meu amigo, o meu chefe de trabalho, quando eu ganhar um bom dinheiro, enfim, vários questionamentos o indivíduo faz a si mesmo. E ele está sempre em conflito com ele mesmo, em crise com ele mesmo, porque ele não faz esse mergulho íntimo aonde deve fazer. O Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus impõe com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Esse é o objetivo, esse é o propósito, para chegar à perfeição. Tudo que nós fizemos na nossa vida requer sacrifício, é desafio, requer luta, trabalho, para a gente chegar ao objetivo perfeito. Nada que é perfeito aos nossos olhos, aqui na matéria, porque na realidade sempre é imperfeito, não é? Porque o único perfeito é Deus. Mas tudo que nós executamos de trabalho, nós sempre devemos buscar a perfeição. Isso requer sacrifício, isso requer trabalho, luta, para chegar a esse objetivo. Então Deus nos criou para sermos felizes, mas essa felicidade depende de cada um de nós. O que estamos fazendo? A crise existencial muitas vezes surge da falta de compreensão sobre o propósito da vida. A falta de compreensão. Falta de compreensão por quê? Não compreendemos porque não entendemos. Não fizemos aquele mergulho íntimo em nós. Não analisamos que tudo faz parte, todo o trabalho, todas as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia faz parte da nossa evolução. Não se consegue nada sem sacrifício. Eu repito, tudo requer sacrifício. O Espiritismo nos ensina que estamos aqui para evoluir e alcançar a perfeição, o que dá um sentido maior às nossas experiências e desafios. Quando nós entendemos, meus irmãos, essa beleza que a doutrina espírita nos oferece, coloca nas nossas mãos, ela nos dá um impulso muito grande
na nossa questão evolutiva. Paramos de reclamar, paramos de criticar, paramos de nos achar criaturas infelizes e vamos à luta. Vamos à luta porque sabemos que tudo que nós estamos fazendo é nós que vamos nos desfrutar, ou seja, de uma ordem boa ou negativa. Para que lado que nós estamos pendendo? Para que lado que nós estamos indo? Então isso depende exclusivamente daquilo que estamos fazendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que enfrentam o dia a dia, as suas dificuldades, as suas necessidades de ordem física, espiritual, moral, de cabeça erguida, confiante, sabendo que tudo isso é transitório, que tudo passa na nossa vida. Não fica nada sem passar. Hoje nós estamos com um problema, mas amanhã esse problema de hoje ele se torna menor. Passa muitas vezes um mês, 2 meses, talvez um ano, até vezes muito mais. Mas se nós nos conscientizarmos que aquele problema que surgiu na nossa vida, aquela dificuldade, está servindo para nos evoluir, para termos ali um momento de reflexão, que aquilo ali faz parte da nossa caminhada evolutiva, sabemos e tendo certeza que a vida não é só esta que temos aqui, e ter certeza na vida futura, nós caminhamos e enfrentamos os nossos problemas de cabeça erguida. Não vamos desanimar. Jamais podemos desanimar, porque se nós desanimar, nós vamos parar no meio do nosso caminho, da nossa caminhada. Aí as coisas se tornam mais difíceis ainda para nós. As crises existenciais podem trazer sofrimento, mas também são oportunidade de crescimento. O Evangelho nos lembra que o consolo e a paz vêm através da compreensão e da fé. Olha só que coisa linda, né? O consolo e a paz vêm através da compreensão e da fé. Compreensão por quê? Porque compreendemos, já sabemos, e a fé está alicerçada, centrada em cima de conhecimento das virtudes que nós conquistamos, dos nossos aprendizados. Então, por isso que quando ela vem, esta fé, que ela vem raciocinada, nós enfrentamos os problemas de cabeça erguida e não temos como reclamar, porque aquilo ali também passa, vai passar. Está difícil hoje a nossa vida? Tá, mas ter a certeza que ela passa. Tudo passa na nossa vida. Então, com essa certeza, nós caminhamos a passos largos na direção do nosso Pai, na direção do aperfeiçoamento.
na série psicológica de Joana de Ângelo, ela nos diz: a crise existencial é um convite à renovação interior, a busca de novos significados e a superação dos antigos paradigmas. Ou seja, essa mudança que nós temos que fazer em nós. Nós temos que fazer essa mudança. É parar e analisar. Ora, se até agora eu estou passando por um problema sério e essa questão não melhora na minha vida, alguma razão existe. Porque não existe efeito sem causa. Tudo tem uma causa. Então devemos fazer essa viagem de volta, até naquele ponto do qual começou o nosso problema, a nossa dificuldade. É ali que nós temos que fazer essa mudança de comportamento, da nossa conduta moral, do nosso jeito de ser explosivo, agressivo, ambicioso, egoísta, orgulhoso. Então, se isto está nos trazendo tanto mal na questão moral, nós temos que mudar essa conduta. Porque só aí essa crise existencial também muda. Se nós somos viciados em alguma coisa, algum vício que nos incomoda, nós temos que analisar que aquela coisa que está nos levando a determinada enfermidade física, ela tem que ser tirada. É nós que temos que retirar. É nós que temos que mudar. Por isso essas mudanças de paradigma, de comportamento, de estado, de ser, sempre para melhor. Ninguém quer sofrer. E não devemos sofrer. Porque Deus não nos criou para sofrer, para o sofrimento. Deus nos criou para sermos felizes. Nós somos criaturas felizes. Agora, esta felicidade está latente em cada um de nós, depende exclusivamente de nós. Joana de Ângeles nos orienta, não, oferece uma visão psicológica profunda sobre as crises existenciais, incentivando-nos a ver esses momentos como oportunidade de autoconhecimento e transformação. É o que a gente falou, né? Autoconhecimento, nos autoconhecendo e nos transformando. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o Kardec indaga ao Santo Agostinho e ele responde: qual o meio prático de vencer nesta vida aos arrastamentos do mal? E ele responde, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final de todos os dias, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo. Naquele ponto do qual eu feri em algum ponto, não fui fiel ao meu irmão, eu transgredi alguma lei, naquele ponto, no outro dia, eu me corrigia. Foi assim que eu comecei a me conhecer e a fazer esta mudança como mudança de paradigma. Como diz Joana de Ângelo, né? Esta oportunidade de autoconhecimento e transformação.
Essa transformação é quando nós fizemos esse mergulho íntimo em cada um de nós. Aí nós vamos fazer esse conhecimento e vamos de encontro a nós mesmos e vamos conhecer melhor Deus. E esta felicidade, esta paz está latente em nós. Essa descoberta depende de nós. Haroldo Dutra Dias nos diz: a crise é um momento de transição, onde o velho já não serve mais e o novo ainda não se estabeleceu. É um convite à reflexão e à mudança. Está vendo? Tanto Haroldo como Joana, né? Então, o velho não nos serve mais. Aquela persistência naquilo que está nos prejudicando e está nos gerando crises graves e está nos trazendo cada vez mais sofrimento. Então, é chegado naquele ponto de dizer: agora chega, agora chega. Por isso que a dor é o aguilhão que nos leva ao caminho certo. É a chibata da nossa consciência, que nos chama a atenção e nos adverte para chegar ao fim, para ser felizes. A dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. E é verdade. Quando nós temos dúvida de alguma coisa, nós temos que analisar para conhecer mais profundo. Não deixar ser uma marionete que um conduz para um lado, outro conduz para o outro. Um diz que é assim, ele acredita. O outro diz: não é bem assim. É assim como eu estou te dizendo. Ele chega lá na frente e o outro diz para ele: quem é que te falou isso? Ah, foi fulano. Não, mas não é nada disso. O certo é aquilo. E ele fica tateando como um cego sem rumo e caindo nos precipícios. Porque ele não busca esta verdade íntima. Por isso, a doutrina espírita é uma doutrina que ela é filosófica, ela é científica, ela nos convida a essa reflexão, nos libertando dessa cegueira que nos leva a caminhos tortuosos, porque somos cegos. Muitas vezes são cegos, conduzindo cego, né? Nesta caminhada. Haroldo Dutra também diz, nos convida a refletir sobre a transitoriedade das crises e a importância de abraçar a mudança como parte do nosso crescimento espiritual. Veja sempre, meus irmãos, que sempre fala aqui do nosso crescimento espiritual. E este crescimento espiritual é nós que devemos fazer. Repito, está em nossas mãos. O relógio é aquele ali? Esse é o nosso reloginho para marcar a hora? Então tá bom. Eu me preocupo com o horário, porque vocês colocam o horário, né? 30 minutos, né? Pode passar as coisas. Então nós temos tempo para conversar um pouquinho mais. Então, meus irmãos, sempre essa busca, né? E nós temos que fazer essa reflexão, né? Por que eu sofro tanto? Muitos dizem assim, eu tinha um amigo que dizia assim: Altamiro,
Parece que o homem lá de cima esqueceu de mim. Ele só me acerta porque eu já fiz várias cirurgias. É uma atrás de outra. E agora está marcado mais uma cirurgia. Por que será? Eu disse, olha, agradece a Deus, porque é uma cirurgia. E tu sabes que tu vais te recuperar como? Já te recuperaste das outras. Pior é quando nós viemos com uma provação, uma expiação mais grave, e chegamos aqui retorcido igual um parafuso. E não temos condições de movimentar nenhum dedo. E Deus foi tão generoso para nós e nos dá esta felicidade de ter esse corpo perfeito, sério, para pensar, né? Desenvolvendo a inteligência do próprio ser espiritual que somos nós. Então isso é um motivo de felicidade e de agradecimento, não para nos desesperar. Apoio espiritual. Buscar apoio na fé, nos ensinamentos espirituais, pode trazer conceito e orientação, conhecimento, né? Conforto, conhecimento, orientação, tudo de bom na nossa vida, né? Então, volto a repetir, esta fé tem que ser raciocinada. Não é uma fé dogmática do qual nós fomos criados. É até este ponto e daqui por diante você não tem o direito de pesquisar nem busca, porque é mistério de Deus. E Deus não tem mistério para nenhum de nós. Nós é que criamos esses mistérios. Deus nos dá a oportunidade de fazer essa busca. É nós que temos que buscar. Então nos dá o livre-arbítrio para nós trabalhar. A fé é a mãe das virtudes que conduzem a Deus. Ora, o que é virtude? Virtude é o aprendizado. Tudo que nós aprendemos é uma virtude que adquirimos. Aí surge a virtude da paciência, da caridade, do amor, da tolerância, do nosso trabalho profissional. Em tudo que nós fizemos, que aperfeiçoamos, ali está uma virtude. Que quando nós adquirimos essa virtude, nada nos derruba, nada mais. Porque ela está ali firme, ela está segura, consciente, porque aquilo ali ninguém tira. Tem gente que diz assim, eu perdi a minha fé. Não é não, a fé é uma virtude. Se ele adquiriu a fé através de uma virtude, ele não perde nunca mais, assim como a paciência. Se ele tem esta consciência, que tem essa paciência, nada derruba. E ele vai em frente. Então, esta virtude que nós temos que trabalhar. A crise existencial e moral, embora dolorosa, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Pode ser um catalisador para o crescimento espiritual e a descoberta de um propósito maior. O Espiritismo nos oferece ferramentas valorosas
para compreender e superar esses momentos, pondo-nos em direção a uma vida mais plena e significativa. Aqui temos a questão do perdão, do auto-perdão, que nós temos que trabalhar em nós. Muitas vezes a pessoa diz: eu não perdoo. Eu não perdoo nem na hora da morte. E ele vive em crise. Ele vive uma vida inteira em crise e sofrimento. Porque quando o indivíduo trabalha, armazena esse ódio, a mágoa dentro de si, é o que mais sofre. Acarreta dores, sofrimentos, enfermidades físicas, porque ele não trabalha. Ele toma do seu próprio veneno. Então devemos, meus irmãos, seguir em frente, saber que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho, matriculados nessa universidade universal de grande aprendizado. A maior escola, a escola das almas. Por isso que viemos a este mundo, para aprender, com paciência, com resignação e com fé. Porque ter a certeza da vida futura, que tudo isso passa e amanhã seremos criaturas felizes e muito felizes, como disse o próprio Cristo. Brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas para isso depende de cada um de nós. Os meus agradecimentos a todos os meus irmãos e rogo a Deus muita luz, muita paz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.